Tratam o justo com injustiça, favorecem a causa dos pecadores, aceitam subornos para perverter o julgamento justo, esquecem o pobre e o necessitado. Esses demônios aumentam nos homens o esquecimento das suas almas e a preocupação pelas coisas que não trazem benefício algum, para que não possam pensar nas suas vidas e, quando deixem o corpo, sejam raptadas. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Estamos trabalhando a série Piste Sophia e esse é o 31º vídeo desta série. Tem como tema Arcontes e demônios dominam o universo do caos. Antes de abordarmos o conteúdo, eu vou te pedir que, se você não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal, nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens a muitas outras pessoas. Deixe o seu like para que haja engajamento do vídeo, acione as notificações para receber novos vídeos e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Você está preparado para entender esse conteúdo? Arcontes e demônios dominam o universo do caos. Se você está preparado, então vamos lá. Te peço também que faça comentários. Eu terei o prazer de ler todos os comentários e te dar uma resposta do nosso pensamento. E ele olhou para a morada de Ariote, a etíope, a fim de dissolver e destruir as suas regiões. Todas as almas que estavam nos seus castigos foram retiradas e levadas novamente para a esfera, porque tinham sido danificadas com seu denso fumo e o seu fogo perverso. Em seguida, continuou seu discurso dizendo: a terceira ordem chama-se Hecate, a de tríplice rosto, e sob o seu domínio estão 27 arquidemônios, e são eles que, penetrando nos homens, os induzem ao perjúrio, ao embuste e à cobiça dos bens alheios. Veja que o documento está mostrando que essas qualidades negativas que os homens produzem, que os homens fazem, têm uma participação de demônios que atuam na mente do indivíduo para que ele pratique essas coisas erradas. Então, Hecate entregou as almas que raptou aos demônios que estão sob o seu domínio, para que as atormentasse com o seu denso fumo e o seu maligno fogo, e foram extremamente atormentadas pelos demônios. É tenebroso o conteúdo. E passaram 105 anos e 6 meses castigadas pelos seus perversos castigos e iniciaram a sua dissolução e destruição. É tenebroso mesmo o conteúdo. Depois, quando a esfera girou sobre si mesma, o pequeno Sabaote, o magnânimo, o do meio, conhecido no mundo como Zeus, saiu e desceu ao 8º aeon da esfera, conhecido como Escorpião, e Babustis, conhecida como Afrodite, saiu e desceu ao 2º aeon da esfera, a casa do touro. Os véus que estão entre os da direita e os da esquerda separaram-se, e Zorocatora Melquisedeque olhou das alturas, e o mundo e as montanhas agitaram-se, e alarmaram-se os aeons. E ele olhou para todas as regiões de Hecate, a fim de dissolvê-las e destruí-las. Todas as almas que estavam nos seus castigos foram levadas e arrojadas novamente na esfera, pois estavam dissolvidas no fogo dos seus castigos. Ele continuou dizendo: a 4ª ordem chama-se Paredron Tifon, é um arconte poderoso, sob cuja autoridade estão 32 demônios. E são estes os que se introduzem nos homens e os induzem à luxúria, à fornicação, ao adultério e à prática constante do comércio sexual. Veja que o conteúdo é tenebroso e tem uma ação maligna atuando na mente dos homens que entram por esse caminho que foi abordado. As almas raptadas por este arconte passaram 128 anos nas suas regiões, e enquanto os seus demônios os atormentavam com o seu denso fumo e o seu maligno fogo, assim iniciaram a sua dissolução e destruição. Este documento causa muito temor em muita gente.
E aconteceu que, quando a esfera girou sobre si mesma, e o pequeno Sabaote, o magnânimo, o do meio, conhecido como Zeus, saiu e desceu ao nono aeon da esfera, a casa do Sagitário, e Babustis, conhecida no mundo como Afrodite, saiu e desceu ao terceiro aeon da esfera, à casa de Gêmeos. Os véus que estão entre os da direita e os da esquerda se afastaram e apareceu Zarazas, a quem os arcontes conhecem com o nome de Masqueli, e olhou para as moradas do Paredron Tifon a fim de dissolver e destruir as suas regiões. E todas as almas que estavam nos seus castigos foram levadas e arrojadas de novo à esfera, porque tinham sido debilitadas pelo seu denso fumo e o seu fogo maligno. Jesus continuou na sua prática dizendo aos seus discípulos: a quinta ordem é a do Arconte e a Chatanabas, que é um poderoso arconte sob cujas ordens se encontram muitos outros demônios. São estes que, penetrando nos homens, os fazem perder o respeito pelas pessoas. Tratam o justo com injustiça, favorecem a causa dos pecadores, aceitam subornos para perverter um julgamento justo, esquecem o pobre e o necessitado. Esses demônios aumentam nos homens o esquecimento das suas almas e a preocupação pelas coisas que não trazem benefício algum, para que não possam pensar nas suas vidas e, quando deixem o corpo, sejam raptadas. Veja que esse conteúdo é totalmente tenebroso. E há emanações malignas que são chamados aqui ou de arconte, arquidemônios ou demônios, que atuam na sociedade, seja os da alta sociedade ou os da baixa sociedade. Eles atuam para perverter coisas que os homens talvez não quisessem praticar, mas com a ação desses demônios atuando em suas mentes, eles a praticam. Veja se esta parte do documento não está bem de acordo com a realidade do nosso Brasil, principalmente. Deixe aí nos comentários. As almas que este arconte raptou estiveram nos seus castigos 150 anos e 8 meses. Destruiu-as com o seu escuro fumo e o seu maligno fogo, ao mesmo tempo que eram fortemente mortificadas pelas chamas do seu fogo. E quando a esfera girou sobre si mesma, e o pequeno Sabaote, o magnânimo, que é conhecido no mundo como Zeus, saiu e chegou ao 11º aeon da esfera. E quando Babustis chegou ao 5º aeon da esfera, a casa do leão, os véus que estão entre os da esquerda e os da direita afastaram-se, e apareceu na altura o supremo Iau, o magnânimo, o do meio, sobre as regiões de Achatanabas, para dissolver e destruir as suas regiões. E todas as almas que estavam nos seus castigos foram levadas e dissolvidas à esfera, porque tinham sido danificadas nos seus castigos. Estas são, pois, as obras dos caminhos do meio em relação com o que me haveis perguntado. E quando os discípulos ouviram isto, prostraram-se venerando o mestre e disseram-lhe: ajuda-nos, Senhor, e tem misericórdia de nós, para que possamos ser salvos destes castigos iníquos destinados aos pecadores. Ai deles, ai dos filhos dos homens. Andam a tatear como o cego na escuridão e nada veem. Isto também é uma realidade dos nossos dias. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, pelas enormes trevas em que nos encontramos, e tem misericórdia de toda a humanidade, porque eles, os demônios, espreitam à espera das suas almas como leões da sua presa, a fim de tê-las prontas como alimento para os castigos dos seus arcontes, devido ao esquecimento e ignorância que há nos homens. Tem misericórdia de nós, nosso Senhor, nosso Salvador. Tem misericórdia de nós e salva-nos deste grande adormecimento. Desperta, irmão. Jesus disse aos seus discípulos: tende confiança e não temais, bendito sejas, porque farei de vós senhores sobre todos eles, e colocá-los-ei debaixo da vossa autoridade.
Recordai que vos disse antes de ser crucificado: dar-vos-ei as chaves dos reinos do céu. Agora, portanto, repito-vos: dar-vos-ei as chaves dos reinos do céu. Quando Jesus disse isto, entoou um hino de louvor ao grande nome. As regiões dos caminhos do meio ocultaram-se e Jesus e os seus discípulos permaneceram no meio de uma luz extraordinariamente forte. Jesus disse aos seus discípulos: aproximai-vos de mim, e eles aproximaram-se. Jesus voltou-se para os 4 pontos cardeais, pronunciou o grande nome sobre as suas cabeças, abençoou-os e soprou-lhes nos olhos. E Jesus disse novamente: olhai e vede o que possais ver. E eles levantaram seu olhar e viram uma esplendorosa e potente luz que ninguém no mundo poderia descrever. E Jesus disse-lhes novamente: afastai a vista dessa luz e olhai para o que possais ver. E eles disseram: vemos fogo, água, vinho e sangue. Jesus abertamente disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, nada trouxe ao mundo quando vim, à exceção deste fogo, desta água, deste vinho e deste sangue. Trouxe a água e o fogo da região da luz, das luzes do tesouro da luz, e trouxe o vinho e o sangue da região de Barbelo. Depois, meu Pai enviou-me o Espírito Santo na forma de uma pomba. O fogo, a água e o vinho são para a purificação de todos os pecados do mundo. O sangue, por um lado, é um símbolo em mim, colocado devido ao corpo humano que recebi na região de Barbelo, a grande força do Deus invisível. O sopro, por outro lado, avança para todas as almas e condulas à região da luz. Por este motivo vos disse: vim derramar fogo sobre a terra, quer dizer, vim purificar os pecados do mundo inteiro por meio do fogo. E por esta razão disse à mulher samaritana: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, pedirias dele e ele dar-te-ia água viva, que em ti seria uma fonte inesgotável para a vida eterna. E por esta razão peguei um cálice de vinho, abençoei-o e vô-lo dei, dizendo: este é o sangue da aliança, que será vertido por vós para perdão dos vossos pecados. E por isso cravaram a lança do meu lado e emanou sangue e água. Estes são os mistérios da luz que perdoa os pecados. Quer dizer, estas são as denominações e os nomes da luz. Veja que o documento tem ligação muito íntima com a Bíblia devido a esses símbolos, porque somente por meio, segundo a Bíblia, do sangue de Cristo, derramado na cruz lá do Calvário, receberemos a salvação e a redenção dos nossos pecados. Você entende assim como nós? Deixa aí nos comentários. Aconteceu então que Jesus ordenou que todos os poderes da esquerda vão para as suas regiões. E Jesus e os seus discípulos permaneceram no monte da Galileia. Os discípulos persistiram, suplicando-lhe: até agora não fizeste com que os pecados e iniquidades que cometemos nos sejam perdoados e sejamos dignos do reino do teu Pai. Foi um questionamento dos discípulos ao Senhor. E Jesus disse-lhe: amém, vos digo, não só purificarei os vossos pecados, como vos tornarei merecedores do reino de meu Pai. Dar-vos-ei o mistério do perdão dos pecados, para que aquele que vos perdoeis na terra seja perdoado nos céus, e para que aquele que vos vinculeis na terra sejam vinculados nos céus. E dar-vos-ei o mistério do reino dos céus, para que o realizeis por vós mesmo com todos os homens. E Jesus disse-lhe: trazei-me fogo e ramo de vide, e eles assim o fizeram. Dispôs então a oferenda e colocou 2 vasilhas de vinho, uma à direita e outra à esquerda. Diante deles arrumou-as e colocou uma taça com água diante da vasilha de vinho do lado direito e uma taça com vinho diante da vasilha de vinho do lado esquerdo. Dispôs fogaças de pão de acordo com o número dos seus discípulos no meio dos copos
e pôs um copo de água para trás das fogaças de pão. E Jesus deteve-se ante a oferenda com seus discípulos, todos eles vestidos com túnicas de linhos, e nas suas mãos a chave do homem, do Pai do tesouro da luz. Em seguida fez a invocação, dizendo assim: escuta-me, ó Pai, Pai de toda a paternidade, luz ilimitada. Iau, Iou, Iau, Aoi, Oiá, Posnoté, Teropsim, Opsité, Neptatoma, Nefiomate, Marachata, Marachachata, Iena, Menamã, Amenei, Israel, amém, amém. Sarsatou, amém, amém. Corquiamim, Mian, amém, amém. Iai, Iai, Toapé, amém, amém. Maim, Mari, Marie, Marel, amém, amém. Esta foi a invocação que o mestre, juntamente com seus discípulos, fizeram para acessar ao Pai da eternidade. Escuta-me, ó Pai, Pai de toda a paternidade, vos invoco a vós, purificadores de pecados, a vós, purificadores de iniquidade. Perdoai os pecados das almas destes discípulos que me têm seguido, e purificai as suas iniquidades, e tornai-os merecedores de ser admitidos no reino de meu Pai, o Pai do tesouro da luz, porque eles me seguiram e guardaram os meus mandamentos. Veja que conteúdo edificante. Assim, pois, ó Pai, Pai de toda a paternidade, permite que os purificadores de pecados venham até nós. Estes são os seus nomes: Sirepatisheu, Zenei, Barimô, Sochabriché, Eutari, Nai, tem misericórdia de mim. Desimbal, Merixi, Meunipós, Xirie, Entaí, Moutio, Smo, Pouxê, Oxiós, Minior, Mo e Xoxó, Barta. São os nomes dos purificadores da luz que, segundo o documento, foi invocado por Cristo para fazer a purificação dos pecados dos apóstolos. Escuta-me, vos invoco, perdoai os pecados destas almas e apagai as suas iniquidades. Permite-lhes tornarem-se merecedores de ser admitidos no reino de meu Pai, o Pai do tesouro da luz. Eu conheço os teus poderes supremos e invoco-os. Auer, Bebro, Atoroni, Orefé, Oni, Soufé, Kinite Chorepfe, Maobi, Meneor, Soni, Xoxoteepes, Xoxi, Etiofe, Menoche, Anefe. São os nomes dos seres que foram invocados por Cristo Jesus com seus discípulos. Perdoa os pecados destas almas, apagai as iniquidades que cometeram consciente ou inconscientemente, as que tenham cometido por fornicação ou por adultério até este dia. Perdoai-lhes e tornai merecedores de serem admitidos no reino de meu Pai, para que sejam merecedores de receber esta oferenda, ó Pai santificado. Se me escutaste e perdoaste os pecados destas almas, se apagaste as suas iniquidades e os fizestes merecedores de ser admitido no teu reino, dá-me um sinal nesta oferenda. E o sinal que Jesus implorou realizou-se. Jesus disse aos seus discípulos: regozijai-vos, alegrai-vos, porque os vossos pecados foram perdoados e apagados as vossas iniquidades, e fostes admitidos no reino de meu Pai. Que mensagem maravilhosa! Ser admitido no reino do Pai universal. Você tem essa esperança? O caminho é Cristo Jesus. E quando disse isto, os discípulos regozijaram com muito júbilo. Jesus disse-lhes: esta é a forma, o caminho, e este é o mistério que vós utilizareis com os homens que tenham fé em vós, em que não exista falsidade, e que escutem as vossas palavras, e os seus pecados e iniquidades serão apagados até ao dia em que estiverdes a exercer esse mistério para eles.
Ocultai este mistério e não os dei a todos os homens, mas apenas àqueles que pratiquei todas as coisas que vos ensinei nos meus mandamentos. É, pois, este o mistério do batismo daqueles cujos pecados são perdoados e cujas iniquidades são apagadas. Este é o batismo da primeira oferenda, que mostra o caminho para a região da verdade e para a região da luz. Posteriormente, os seus discípulos disseram-lhe: Rabi, revela-nos o mistério da luz de teu Pai, já que te ouvimos dizer, existe um batismo de fogo, existe um batismo do Espírito Santo da luz e existe uma unção espiritual. E são estes os que guiam as almas para o tesouro da luz. Diz-nos, pois, o seu mistério para que possamos herdar o reino de teu Pai. E Jesus disse-lhe: não há mistérios superiores a estes mistérios, acerca dos quais interrogais, dado que estes conduzirão as vossas almas até a luz das luzes, até as regiões da verdade e da bondade, até a região santa de todas as santidades, até a região onde não existe o feminino nem o masculino, nem as formas, mas apenas a luz perpétua e indescritível. Veja que mensagem poderosa, que mensagem edificante e ao mesmo tempo tenebrosa. À exceção do mistério das 7 vozes e das suas 49 potestades com as suas cifras, não há nada mais inefável que esse mistério sobre os quais interrogais, e não existe nome que sobressaia mais. Nele estão contidos todos os nomes, todas as luzes e todas as forças. O que conheça esse nome, quando sair do corpo da matéria, não poderá ser detido por nenhum fumo, nem obscuridade, nem autoridade, nem arconte da esfera do destino, nem anjo ou potestade. Pelo contrário, se sair do mundo e pronunciar esses nomes ao fogo, estes apaga-se e as trevas retiram-se. E se este é pronunciado aos demônios e aos receptores das trevas exteriores, aos seus arcontes, às suas autoridades e às suas potestades, todos cairão e a sua chama extinguir-se-á. Então exclamarão: Santo, 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 tu és o mais santo de todos os santos. E se pronuncia esse nome nessas regiões aos receptores dos castigos malignos e às suas autoridades e às suas potestades, assim como a Barbelo e a divindade invisível, e aos deuses de 3 triplos poderes, imediatamente todos eles cairão, serão desfeitos e destruídos, e exclamarão: ó luz de todas as luzes, que estais nas infinitas luzes, tem-nos em conta e purifica-nos. Quer dizer, esta mensagem faz até o demônio cair por terra em um reino que o ser humano jamais pensou que existia. É uma mensagem poderosa. E quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, todos os seus discípulos exclamaram, soluçando em voz alta e dizendo: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. E Jesus os conduziu aos rios e mares de fogo, e ficou-se ali mais 6 meses e 8 dias. Tempos depois, dirigiram-se pelo caminho do meio, e viam que cada um dos arcontes ou regentes desse caminho castigam ao blasfemo com seus castigos por outros 6 meses e 8 dias. Vejam que o blasfemador será castigado por arcontes que habitam o tal caminho do meio. Depois dirigiram-se à Virgem da Luz, que julga o bem e o mal, para que ela o julgasse, e quando a esfera girou sobre si mesma, entregou-o aos seus receptores para que eles pudessem lançá-los nos aeons da esfera, ou para que eles pudessem levá-los aos aeons da esfera. E os servidores da esfera guiaram-no para a água que está debaixo da esfera, e esta converteu-se em fogo ardente que devorou até se purificar completamente. Veja que este fogo mencionado aqui por último é um fogo que devora pecados, que devora maldade,
que tornam as almas totalmente purificadas. O que você entende desse conteúdo? Deixa aí nos comentários. E eu concluo esta mensagem dizendo: procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.